E aí, pessoal, agora a gente vai ver um outro tipo de movimento com uma trajetória que não é retilínea. A gente vai ver na aula de hoje o movimento circular uniforme. Vem comigo! Então, pessoal, até agora o que a gente viu foram movimentos em trajetórias retilíneas. Hoje a gente vai falar do movimento circular uniforme, que é um movimento cuja trajetória é circular, tá bom? Esse movimento, ele é uniforme, tá bom? Ou seja, eu não tenho uma aceleração linear. Presta muita atenção. A gente viu que a velocidade é uma grandeza vetorial. Então ela tem três aspectos. Ela tem o que a gente chama de módulo, que é de fato a intensidade, 60 km por hora, 30 metros por segundo. A gente também tem a direção e a gente tem o sentido, tá bom? Quando a gente fala de trajetória retilínea, a direção e o sentido não mudam. E para o movimento ser uniforme, basta que o módulo também não mude, ou seja, vai ser uma velocidade constante. Quando a gente fala de movimento circular, a todo momento a direção e o sentido estão mudando. Presta atenção. Se eu pego aqui esse corpo que está numa trajetória circular, neste momento aqui, onde está desenhado, a velocidade linear dele sempre vai fazer uma tangente ao círculo que ele está percorrendo, tá bom? Então a velocidade linear dele vai estar apontada para cá. Se ele continuou andando e chegou aqui, essa velocidade vai continuar sendo tangente ao círculo, ou seja, ela vai ser para cá. Tá vendo que a direção dela e o sentido mudaram? Ou seja, nesse caso aqui, ele sempre vai estar tendo uma troca de direção e sentido. E a gente viu que a única forma de você alterar velocidade é a partir de uma aceleração. Então presta muita atenção. No movimento circular, eu tenho aceleração, não necessariamente aceleração linear. Esse módulo aqui, ele pode se manter constante, que é o caso do movimento circular uniforme. Ou seja, esse valor de V sempre vai se manter constante. Ele não tem uma aceleração linear também, mas a direção e o sentido mudam. E isso acontece por causa de uma outra aceleração, que é o que a gente chama de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é uma aceleração que está sempre apontada para o centro da minha trajetória, por isso que ela tem esse nome, centrípeta, está apontada para o centro. E o que ela faz? Ela não muda o módulo da minha velocidade linear, tá bom? Ela muda a direção e o sentido. Como é que eu faço para calcular a minha aceleração centrípeta? É muito fácil. A ACP, aceleração centrípeta, é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da minha trajetória. Aí eu calculo o valor da minha aceleração. Então isso é um peguinha que cai muito nas provas. Falar que o movimento circular uniforme, por ser uniforme, não tem aceleração. E isso está errado. Por quê? Porque ele tem a aceleração centrípeta. Ele pode não ter a aceleração linear, de modo que esse módulo da velocidade não vai ser alterado. Mas a aceleração centrípeta ele tem sim. Ok? Então, agora a gente chega no momento que a gente tem que fazer comparações de um movimento circular com um movimento linear, porque até agora a gente só sabe calcular velocidade, aceleração de maneira linear, que é quando a gente tem a trajetória retilínea, tá? Só que, como é que a gente faz para transformar um círculo numa reta? Aí você tem que lembrar da matemática. Todo círculo, se eu pegar esse círculo aqui, cortei ele aqui, peguei as pontas e estiquei, eu vou ter uma reta, tá bom? Qual que é o comprimento dessa reta aqui? É o comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr, tá bom? Isso aqui você vai ter que lembrar para fazer os cálculos de movimento circular uniforme. Então, a distância aqui percorrida pelo meu móvel no movimento linear, se eu quiser linearizar esse problema, vai ser uma distância do tipo 2πr, ou as proporções dele. Então, se ele andou meia volta, é metade disso aqui. Se ele andou 1/3 de volta, é 1/3 disso aqui. E aí você vai anotando isso no seu problema. De forma análoga, angularmente, a gente vai ver qual é o ângulo que esse móvel aqui vai percorrendo. Se ele sai daqui
desse ponto e vem até aqui, esse ponto, ele andou um ângulo θ, tá? Então, a distância angular que ele percorreu vai ser o nosso ângulo θ. E aí a gente vai fazer relações agora angulares. Aqui, normalmente, a gente utiliza essas grandezas em radiano. Então, você vai ter que lembrar da nossa conversão. 180 graus vai ser igual a π radianos, certo? Ou seja, se ele andou 180, você vai utilizar π radianos. Se ele andou 360, 2π. Se ele andou 90, π sobre 2. E usando isso aqui para fazer uma regra de 3, tá bom? A gente sabe que, se eu tenho de maneira linear aqui, a velocidade é o espaço pelo tempo, tá? Então, velocidade, ΔS sobre ΔT. E a velocidade angular é o quanto de ângulo ele percorre naquele tempo. Então, aqui, a gente vai ter o meu Δθ sobre ΔT, certinho? E aí a gente tem uma relação muito importante mesmo, que é sair do meu linear e chegar até o meu angular ou vice-versa. É o que a gente chama de V, a velocidade linear, vai ser igual a ômega, que é essa velocidade, vezes R. V igual a ômega R, ou ômega igual a V sobre R também. Se você tiver o V e quiser descobrir o ômega, basta dividir pelo raio. Se você tem o ômega e quer descobrir o V, basta multiplicar pelo raio, tá bom? Então, isso aqui é uma forma que você vai ver muito, fazendo a relação de velocidade linear com velocidade angular. Ômega, velocidade angular, ok? E aí, existem duas coisas que no movimento circular são muito importantes para a gente descobrir e determinar, que é a frequência daquele movimento e o período daquele movimento. A frequência possui o seguinte conceito. O que é uma frequência? É o tanto de vezes que algo se repete em algum determinado tempo. Então, qual que é a sua frequência na sala de aula? É quantas vezes você foi para a aula durante o ano, certinho? Então, a frequência tem esse conceito. Na física, a frequência, ela é um F minúsculo e ela é igual, para o movimento circular, o número de voltas que a gente teve em um determinado tempo, tá? N sobre T. O número de voltas que ele deu e quanto tempo ele levou para ter esse tanto de voltas. Então, N sobre T. E a frequência, ela é medida em Hertz, tá? Hertz é a unidade de medida de frequência, que é a mesma coisa que ciclos, voltas, tá? Por segundo. Número de voltas e tempo é medido em segundos. Então, se eu tenho voltas por segundo, ou ciclos por segundo, ou revoluções por segundo, pode aparecer de diversas formas, a gente está falando de Hertz, ok? Às vezes vai aparecer um problema que você precisa converter. Ele te deu um tempo em minutos, por exemplo. Para você achar em Hertz, esse tempo precisa estar em segundo, tá bom? E o período é o inverso da frequência, tá? O período na física a gente chama de T maiúsculo, e ele é igual a 1 sobre F, tá? O que significa falar que o período é o inverso da frequência? Se a frequência é o número de voltas que ele dá em 1 segundo, o período vai ser quanto tempo ele leva para dar uma volta completa. Aqui eu tenho o número de voltas, quantas forem, por 1 segundo. Então eu coloquei o tempo como uma escala unitária. O período vai ser uma volta, quantos segundos ele gastou. Então, o meu unitário vai ser o número de voltas aqui, tá? Então, o conceito de período é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. E aí, esse tempo aqui vai ser utilizado nas nossas fórmulas aqui de velocidade angular e linear. Isso aqui é o tempo que ele gasta para dar um ciclo completo, tá bom? Se a gente for pegar o ΔS de uma volta completa, a gente tem um comprimento de circunferência. Então, o ΔS, 2πr. E o tempo que ele leva para dar uma volta completa é exatamente o meu período. Ou seja, eu posso escrever a minha velocidade linear como sendo 2πr, que é o espaço de uma volta completa, dividido pelo período, que é o tempo de uma volta completa. Então, isso aqui também é uma relação que a gente tem nesse caso do movimento circular uniforme. Na próxima aula a gente vai fazer exercício para tentar determinar alguns desses parâmetros. Eu te vejo lá.